Fala pessoal, vocês estão por aí? Então, bom dia para quem assiste ao vivo, né? Estamos aqui pontualmente ao meio-dia. Minhas lives sempre vão começar pontualmente, gente, porque é um compromisso que eu tenho com vocês. Não vou atrasar. Se um dia eu atrasar é porque aconteceu alguma coisa muito séria. Deus nos livre de que ocorra algo assim. Então, hoje é quarta-feira, dia 20 de maio, e nós estamos no terceiro dia da semana aberta do Super Administrativo, que é uma turma da minha escola, da Escola do MAS, em que a gente estuda administrativo num grau de profundidade suficiente para gabaritar qualquer prova de concurso público no Brasil. Então coloquem aqui, por favor, o nome de vocês, a cidade de onde vocês acompanham essa transmissão. Boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo não pelo ao vivo. E hoje nós vamos ter algumas surpresas aqui na nossa live para não ficar muito monótono, tá? Então registro aqui já muitas presenças: a Meire, a Beatriz, Artemis, Rodrigo, Georgia, Rafa, Deise, Brenner, Duarte, Cleidiane, Ricardo Ishimura, pessoal de Sete Lagoas, a Thay, Daniela de Ourinhos, a Kelly do Recife, que inveja da Kelly, João Paulo de Sete Lagoas em Minas, Artemisa de T, Carlos de Poá, Porto Alegre, gente. Carla de Oba, Oba ela tá falando aqui, Belém do Pará, Richelle Camaçari na Bahia, onde tem a fábrica da Ford, não é, gente? Marilúcia de Manaus, Ricardo de Vitória, Salvador, Profi Miraciene, Camila, boa tarde, doutor. Gente, agradeço demais a participação de vocês. Ontem eu falei sobre contratos, que é o tema número 1 em perguntas de concursos públicos. Eu falei por 1h e tanto, e claro que isso não esgota o assunto. Eu disse que no Super Administrativo nós estudamos em mais ou menos 3 ou 4 horas o tema dos contratos, se não me engano. Mas eu dei os fundamentos para que você possa avançar em pontos específicos de contratos. Hoje eu vou falar de um assunto oceânico também. Esses 3 são oceânicos, são gigantescos, né? Contratos, licitação, que é o tema de hoje, e agentes públicos, que é o tema de amanhã. E ainda ficam faltando temas de sexta e de sábado. Eu vou apurar, gente, os que vocês mais pediram, tá? Então na sexta-feira o que ficou em 4º lugar possivelmente é responsabilidade do Estado, e o assunto do sábado eu ainda tenho que verificar qual que ficou aí em 6º, tá? Fala, João Aguirre, tudo bem aí, meu querido? O professor João Aguirre garantindo aqui a presença dele e dando muita qualidade à transmissão aqui, grande João Aguirre. Ô, gente, muita gente me pede temas específicos. Masa, fala um pouco, sei lá, sobre ICMS. Semana que vem eu vou fazer a semana aberta do super tributário. Masa, fala um pouco sobre pregão presencial. Eu acho que é mais interessante para todo mundo se eu abordar o tema de uma forma um pouco mais geral, porque aí atinge o interesse de todos. Esses temas específicos, eles têm menos interesse para o universo de todo mundo que assiste essas transmissões. Claro que há assuntos incríveis que vocês vêm sugerindo pontualmente aqui, mas eu tenho a impressão de que quando eu trato de forma mais aberta, eu atendo uma quantidade maior de interesse de vocês. Desapropriação, responsabilidade, olha as sugestões aqui, tá bom? Algumas novidades. Hoje vai ter uma participação surpresa aqui, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu vou fazer a mesma coisa com uma outra participação surpresa amanhã e mais uma na sexta-feira,
para dar uma quebrada, né, gente? Senão é muito conteúdo. Não sei o que vocês acharam. Vocês gostaram da live de ontem, gente? Quem assistiu aqui gostou? Sempre acompanhamos o seu trabalho. Vocês foram notificados hoje, gente? Do início da transmissão aqui? Me ajude. Quem foi notificado, coloca o número 1. Obrigado, Ricardo. Coloca o número 1. Quem não foi notificado, coloca o número 2. Não esqueça, por favor, de acionar as notificações, clicando em cima de qualquer post meu depois. Clica naqueles 3 pontinhos e ativa as notificações para você saber quando começa uma transmissão aqui, ó. Todo mundo foi notificado. Que legal. E vocês gostaram, gente, da aula de contratos? Ontem ela foi útil para vocês? Porque se não tiver utilidade, eu tenho que mudar o sistema, né, gente? Tem que ser uma coisa que, atendidas as limitações do tempo que nós temos aqui, tem que ser alguma coisa útil. Aí, ó, a Richelle não foi notificada, hein? A Fabiana também não. Fabiana e Richelle, vocês... Eu acho que é Richelle, né? Não sei. Vocês ativaram as notificações, porque isso é muito sério, gente. A gente ativar a notificação e não ser avisado. O Everton não foi, Renata não foi. Em compensação, a Jaque foi, o Vitor, José Carlos não. Poderia falar sobre sanções, Patrícia, grande tema. Eu tô colocando despertador, Jaque. Ele deveria... gente, não sei o que eu faço com esse Instagram. Algumas novidades, antes da gente começar com licitação, que é um tema pesadão também. Vocês viram que, atendendo a muitos pedidos de vocês, eu criei um grupo de Telegram. Então, se você não está no grupo de Telegram ainda, o grupo chama Escola do Masa, grupo da Escola do Masa, alguma coisa assim. Vá depois, na minha bio, tem um link lá, você clica e vai ter um botão, grupo de Telegram. Tudo bem? E aí você entra no grupo, já tem muita gente lá. Eu não coloquei nenhum conteúdo, mas eu vou disponibilizar bastante conteúdo, tá? Professor, ficou salva a aula de ontem no YouTube ou no Instagram? Ô Fabiana, dá uma olhada no IGTV. Eu tenho a impressão que fica por pelo menos 24 horas. No YouTube, não, infelizmente. Vou entrar no grupo. A Daniela falando que é um bug. Pode ser. Gente, outras coisas que eu quero anunciar aqui para vocês. Não sei se vocês sabem, mas também lá no link na minha bio tem e-books de administrativo e tributário para você baixar gratuitamente. Então, quem não tem ainda esses e-books, entra lá, você vai clicar no link, tem o botão lá dos e-books, tá? Então, se te interessa administrativo, você clica, tem que deixar um e-mail, e aí eu te mando por e-mail o link do e-book. Tem de administrativo, tem de tributário, veja qual é o seu interesse, pega o e-book, é de graça, né, gente? Como eu diria até, como eu falava lá em Guarulhos, de graça, até ônibus errado. Já entrei no grupo, Débora, estou muito animado. É isso aí, vou baixar acabando aqui, maravilha, Juliana. Muita gente está me perguntando sobre vagas no superadministrativo. Gente, não tem vagas disponíveis, as vagas estão esgotadas, eu abro turmas de vez em quando, tá? Tem uma turma que vai começar semana que vem, mas essas vagas são disponibilizadas prioritariamente para quem já é aluno da minha escola, quem faz tributário, quer fazer administrativo, tá? Então, eu entrego primeiro a oportunidade para quem é aluno. Amanhã, as vagas para essa nova turma, é uma turma avançada de direito administrativo, essas vagas vão ser abertas para alunos. No sábado, as vagas remanescentes, se os alunos não preencherem, vão ser disponibilizadas para vocês, tá bom? Eu já dei a dica, se você tem interesse no superadministrativo, por um valor muito diferenciado, tá? Você clica também no link que está na minha bio e você clica lá no botão de suporte, lista de espera, você vai falar com a Maiara, que faz o suporte da minha escola, queridíssima Maiara, e pede para se inscrever na lista de espera, porque quem tiver na lista de espera tem prioridade sobre as vagas remanescentes. Eu não abro vaga o tempo todo para os cursos, porque eu trabalho com turmas fechadas, que para o padrão de qualidade que eu estabeleço é mais fácil do que abrir para muita gente. Eu prefiro atender pouca gente, mas
com a qualidade que as pessoas merecem do que escancarar as portas da escola e aí a gente não dá conta de agradar todo mundo, tá bom? Eu vou começar a trazer aqui, gente, para dar depoimento, os meus alunos da escola que são melhor ranqueados. Existe um ranking na minha escola com os milhares e milhares de alunos e tem o grupo de destaque, que é a elite, os faixa preta da escola do Masa, e eu queria trazer alguns deles para falar como que é a rotina de estudos, qual que é a história deles, tá? Porque tem histórias muito inspiradoras e que ajudam a gente. Eu não sei vocês, mas aqui em casa o período de quarentena é muito complicado. As duas crianças em casa, elas não têm atividade para fazer além da escola, que também é muito chato de assistir às aulas do jeito como estão sendo ministradas para crianças. Não tem como sair, não tem como se exercitar, então elas ficam tensas. A minha mulher, a Tati, é espetacular, então ela sofre também, mas ela consegue manter uma rotina de exercícios, por exemplo, que ajuda muito. Eu, às vezes, estou um caco nessa quarentena, né? Eu tenho aquelas dificuldades que eu já contei para você, eu tenho um histórico de compulsão alimentar, então eu tenho que sempre fazer tratamento. Então, infelizmente, eu já tive uma crise de pânico durante essa pandemia. Foi um dos piores dias da minha vida, alguns dias atrás, tá? Mas eu não quero falar disso, eu só quero dizer que quando a gente ouve o depoimento de alguém que está na mesma luta que a gente, que tem as mesmas dificuldades que a gente, isso empurra a gente para frente. Isso empurra a gente para frente, tá? Eu, por exemplo, como uma forma de ajudar até no meu próprio tratamento dessa condição toda na pandemia, essas lives têm ajudado muito, contato direto com os alunos, tem sido muito incrível. De qualquer forma, ouvir outras pessoas que estão na mesma luta que a gente ajuda. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou pegar os melhores ranqueados, já estou em contato com algum deles. Tem gente que não quer participar, não tem problema nenhum, mas quem quiser, tá? Eu vou trazer aqui para conversar, bater um papo sobre rotina de estudos, sobre dificuldades de pandemia, porque aí você vai perceber que o que você está passando nessa pandemia, o que você está passando nesse período não é uma coisa só com você. Acontece com professores, acontece com concurseiros de altíssimo nível, pessoal que se prepara para a segunda fase da OAB. Eu tenho alunos que são do meu sistema exclusivo, que tem contato direto comigo pelo WhatsApp na minha escola, eu faço algumas lives com eles. Gente, não tá fácil para ninguém. Quem quiser colocar um pouco aqui da experiência, tá? Como que tá sendo a pandemia para vocês, gente? Porque não é possível que só eu esteja me lascando, só os meus alunos. Super indico o super administrativo. Valeu, Thay. Excelente o e-book, Daniela, obrigado. Melhor professor de administrativo, obrigado. Edna, totalmente complicado. Aí, Jean. Tô sem luz, mas depois vejo a live gravada. Olha, Alexandre Magno. Não tá fácil, né, gente? Ó, fera, continue firme. Valeu, Robson. Jean, tá difícil. Já perdi 3 pessoas amigas. Meu Deus. Isso é um problema, hein? Islam, nossa. A Juliana, somos humanos. Foco no que interessa, realmente importa. Acontece com concursados aprovados também. Olha aí, Fábio. Não está fácil, sei exatamente o que você passou. Também faço tratamento. O Andela 30. Não é fácil, gente. Eu não gosto nem de falar muito sobre isso porque é um horror. Melhor, super fã, valeu César. Adorei a aula de ontem. Ticiana, não tá fácil para ninguém. Muitas dúvidas sobre ações do governo. Jurista Gonzaga, nem me fala. Juliana, ficamos em casa tentando lidar um dia de cada vez, essa é a nossa estratégia. Verdade, também estou com crise de vertigem. Cheguei pelo Note, valeu Bruno, você é imprescindível para nós. Karine, vocês que são imprescindíveis para mim. Beijo, querido. Olá, professor, o Carlos, massa demais, muita política. Criança em casa também por aqui, força, professor, Jesus te abençoe e a sua família, eu sou, graças a Deus, muito abençoado, professor incrível. Vamos lá então, gente, vai. Vamos sacudir aí a poeira, como diria o Vanzolini, e seguir.
Vamos estudar então licitação. O que eu fiz, gente, para tornar a nossa conversa de hoje uma conversa mais útil? Eu peguei o tema que é o tema de grande dúvida em licitação de todo mundo, que é a parte do procedimento da licitação. Poderia falar de muitas outras coisas, princípios, dever de licitar, objeto, mas o coração do assunto é o procedimento. Só que cada licitação brasileira tem um procedimento diferente, tá? Então, para quem não conhece muito bem o assunto, eu vou fazer um resumo muito rápido. A licitação é um rito estabelecido em lei, é um dever constitucional, um rito que estabelece uma competição para o Estado escolher quem são seus contratados. Comentamos ontem que contrato administrativo é aquele que tem um Estado de um lado e um terceiro de outro. Mas o Estado não pode escolher esse contratado, esse terceiro à vontade, porque o Estado não mexe com o dinheiro dele. Os agentes públicos, eles exercem uma função e eles defendem o interesse nosso. O dinheiro é dinheiro de tributo nosso, então a legislação, para garantir impessoalidade e publicidade, determina que seja feita uma competição antes da escolha do contratado. Essa competição chama licitação. Muito bem. Existem muitas modalidades de licitação no Brasil. Modalidades são ritos. Não confunda com tipos de licitação, que são os critérios de julgamento. Então, maior lance, menor lance, melhor técnica, técnica e preço, menor preço. Isso são tipos, critérios de julgamento. Não estou falando disso hoje. Hoje eu estou falando de procedimentos, os ritos da licitação brasileira. Gente, vocês ouvirem uns gritos aí, porque a coisa não tá fácil para ninguém. Minhas meninas estão aqui brincando, às vezes elas se estranham, tá? Então não tá acontecendo nada de errado, graças a Deus, mas é que eu tô aqui com a família toda do lado enquanto eu ajudo vocês, tá? Então veja, nós temos a Lei Geral de Licitações, a Lei 8666. A Lei Geral estabelece 5 procedimentos: concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. 5 procedimentos, ok? Desses procedimentos, o que a gente pode chamar de procedimento comum, o que equivale ao rito ordinário do antigo Código de Processo Civil, é a concorrência. A Lei 8666, ela é a lei geral e estabelece o procedimento comum, que é o rito da concorrência. Existem procedimentos também que estão em leis próprias. Então existe o procedimento do pregão, que não está na Lei 8666, tem o procedimento do RDC, que também é uma lei separada, e algumas outras licitações. Mas falar de rito de licitação é basicamente falar sobre a Lei 8666. Do artigo 1º ao 54, a Lei 8666 é a Lei Geral de Licitações. Do 54 até o último é a Lei Geral de Contratos. Se eu somar a Lei 8666 em todos os seus artigos, nós teremos a Lei Geral de Licitações e Contratos. Um comentário rápido entre parênteses, porque eu disse uma coisa ontem que confundiu muita gente. A competência para legislar sobre licitações e contratos, segundo a Constituição, é uma competência privativa da União para normas gerais. Então, se eu pegar a Constituição, lá no artigo 22, eu vou ver no inciso 21 que a competência para legislar sobre licitações e contratos administrativos é privativa da União para normas gerais. Então, eu devia ter dito isso e não disse. Se cair na sua prova de quem é a competência para legislar sobre licitação e contratos, você tem que marcar a alternativa que repete o 22-21. Ela é privativa da União para normas gerais. Por que eu falei que ela é concorrente, se a Constituição diz que é privativa? Porque às vezes acontece isso, gente. Eu pulei um comentário e já fui direto numa conclusão. A doutrina critica a inclusão do inciso 21 no artigo 22 da Constituição. Por quê? A doutrina diz assim: ora, se a competência para editar normas gerais é privativa da União, se a norma não for geral, a competência das outras entidades, estados, Distrito Federal e municípios. Então o que a doutrina constata? Que esse inciso do artigo 22, ele tem um erro de topologia. Topologia é o estudo da localização das coisas. Então ele tem um erro de localização. Esse inciso foi inserido no artigo errado. Porque se o assunto é de competência privativa, a União legisla tudo, norma geral e norma
específica. Só que a União legisla só norma geral. Então, existe a competência de todas as entidades para legislar sobre licitações e contratos. Como chama a competência em que todas as entidades legislam sobre o assunto? Concorrente. Então eu dei um salto no assunto e, como gerou dúvida, eu estou voltando. Então o professor Celso Antônio, por exemplo, Marçal Justen Filho, eles dizem o inciso está no artigo errado. Bom, mas isso é uma consideração doutrinária. Para concurso público, se te perguntarem de quem é a competência para legislar sobre licitação e contratos, tem que copiar a norma constitucional. É privativa da União para normas gerais. Tudo bem? É que, como nas aulas da minha escola eu ensino para a primeira fase de concurso, mas também para fase discursiva e para exame oral, eu passei direto uma informação que é uma informação de aprofundamento, que serve para a gente mostrar conhecimento numa prova discursiva ou no exame oral, tá bom? Então, eu precisava esclarecer esse ponto. Eu agradeço quem entrou em contato comigo, tá? Querendo tirar essa dúvida. É porque eu dei um salto no assunto e esqueci de dizer o que a Constituição afirma sobre isso, tá bom? Vamos avançar um pouquinho, então, para eu falar de fases da concorrência. Olha só, a Lei 8666... ela estabelece as etapas do procedimento da concorrência. Para quem não está familiarizado com o assunto, a concorrência é a modalidade licitatória utilizada para objetos de grande vulto, objetos de grande valor. Não sei se você sabe, mas as faixas de preço para concorrência, tomada e convite, elas foram alteradas há alguns meses. Antes, a concorrência era modalidade obrigatória acima de R$ 1.500.000 para obras e serviços de engenharia. Ainda no governo do Temer foi expedido um decreto, estou falando aí de 2 anos atrás, atualizando essas faixas. Esse decreto ele está com um problema de vigência, está dando pau aqui em casa. Um problema de vigência, se você entrar no site do Planalto, na Lei 8666, tem lá as faixas antigas ainda no corpo da Lei 8666 e uma menção a esse decreto, como se o site do Planalto, o repositório oficial da nossa legislação, estivesse dizendo, olha, há uma discussão sobre o momento de entrada em vigor dessas novas faixas, o assunto está bagunçado. Tá? O que eu marcaria em provas? Eu já marcaria as novas faixas do decreto. Então, para fins de concorrência, a gente utiliza a concorrência para obras e serviços de engenharia acima de R$ 3.300.000 hoje. É o que diz o decreto, que atualizou as faixas na lei, mas que o Palácio do Planalto, no site do Planalto, ainda diz que há uma discussão sobre vigência desse decreto. Mas, basicamente, a concorrência é uma modalidade que nós chamamos de modalidade quantitativa. Ela se diferencia das demais, principalmente por causa do valor do objeto que está sendo licitado. O problema da concorrência é que, fora o critério quantitativo, ela tem também situações de utilização pelo critério qualitativo, em que não interessa o valor, mas eu sou obrigado por lei a fazer concorrência. Então, por exemplo, independente de valor, licitação internacional é por concorrência, alienação de imóveis é por concorrência, contrato de obra por empreitada integral é concorrência, objeto fracionado é concorrência. Nessas hipóteses que eu comentei agora, não interessa o valor, interessa o que é o objeto. A única licitação brasileira que combina critério quantitativo, valor, e qualitativo, tipo de objeto, não interessa o valor, é a concorrência. Mas se você guardar por hora que a concorrência é para obras e serviços de engenharia acima de R$ 3.300.000, seu problema já estará resolvido para provas de concurso, especialmente em primeira fase. Bom, como a concorrência é a modalidade básica no Brasil, eu gosto de dizer que ela é o rito ordinário, que ela é o procedimento comum da licitação brasileira. Então, entender as fases da concorrência é compreender a base do rito licitatório no Brasil. Bom, como que eu entendo as fases da concorrência no Brasil? Primeira coisa, eu preciso separar o que a gente chama de etapa interna e etapa externa. A etapa interna, ela ocorre intramuros.
guarde essa expressão, ela é muito importante. Intramuros, no contexto do direito administrativo, são as coisas que acontecem dentro do ambiente estatal, que não atingem particulares. A fase interna ela é intramuros. Ela vai até a publicação do edital. Tudo que acontece na licitação antes da publicação do edital é a fase interna. Publicou o edital, começa a etapa externa, a etapa extramuros. Extramuros é quando envolve particulares. Muita gente acha que a licitação começa com o edital, isso é um erro. Um monte de coisas acontecem antes de publicar o edital. Por exemplo, Masa, que coisas que podem existir numa licitação na fase intramuros? Então, primeira coisa importante, antes de ter edital, antes de eu abrir para licitantes interessados, antes de qualquer coisa, é preciso que a autoridade que precisa de algum bem a ser adquirido, ela abra um processo administrativo, intramuros. Então, como que se abre o processo administrativo? O processo administrativo se abre por portaria. Então, a autoridade que precisa de algum item assina uma portaria e essa portaria vai iniciar um processo administrativo interno que vai resultar na licitação. Muito bem, o que essa portaria faz? Essa portaria, ela vai, em primeiro lugar, dizer qual que é o objeto da futura licitação e comprovar na portaria que existe dotação orçamentária para sustentar o contrato. Lembra que nós conversamos ontem? Os contratos administrativos quase sempre são sustentados com verba orçamentária. O nosso suado dinheiro de tributo é que paga o contrato administrativo, paga o contratado. Por isso que, em regra, a duração do contrato é de 12 meses, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, o período de vigência da lei orçamentária anual. Ok? Então, a autoridade tem que comprovar que existe dinheiro em caixa para pagar o contratado que vencerá a licitação. Isso acontece na fase intramuros. Depois, a autoridade vai ter que justificar a necessidade da contratação. Depois vai ter que ser feito o edital. A gente chama de confecção do edital, tudo na fase intramuros. Dependendo do objeto do contrato, além de fazer o edital, é preciso criar os projetos. Por exemplo, projeto básico e projeto executivo de obra. Quando uma obra pública vai ser contratada, antes de publicar o edital para a escolha da empreiteira, tem que ter um projeto básico, que descreve o objeto, e um projeto executivo que fala das fases de realização dessa obra. Às vezes o poder público não tem corpo técnico capaz de fazer o projeto básico e o projeto executivo, então eu tenho que licitar o projeto básico, licitar o projeto executivo, e quando eu tiver os dois projetos na mão, aí que eu publico o edital. Veja, tudo isso acontece na fase intramuros, na etapa interna da licitação. Legal? Bom, publiquei o edital, começa a relação da administração com os particulares. Então a gente chama de fase extramuros da licitação. A fase extramuros da licitação, ela é dividida em 5 etapas, na Lei 8666. Não se esqueça que pregão tem procedimento próprio, não se esqueça que RDC, Regime Diferenciado de Contratação, tem procedimento próprio e existem alguns outros procedimentos espalhados de menor importância. Tudo bem? Então, vimos a etapa interna. A etapa externa, como eu disse, tem como divisor de águas o edital, ou melhor, o instrumento convocatório. Tá? Existem muitos instrumentos convocatórios de licitação no Brasil. O mais importante deles se chama edital. Mas tem instrumentos convocatórios que não são denominados de edital. Então, publiquei um instrumento convocatório, começa a etapa externa. A etapa externa de uma concorrência, por sua vez, é dividida em 5 fases. E muita atenção para essa sequência, que é a sequência da Lei 8666. Quais são as fases da etapa externa da licitação? Instrumento convocatório. Cuidado, na Lei 8666, depois do instrumento convocatório, vem habilitação, que é a análise de documentos. Depois da habilitação, na Lei 8666, vem o julgamento de propostas. Então, não se perca, instrumento convocatório, habilitação, julgamento de propostas, e aí vem a homologação na Lei 8666,
a aprovação do rito pela autoridade superior, e na Lei 8666 vem a adjudicação como última etapa. A adjudicação é a atribuição do objeto ao vencedor do certame. Então, etapa interna, tudo que acontece antes do edital. Etapa externa ou extramuros, instrumento convocatório, que é o edital. Habilitação na Lei 8666 é a fase 2, julgamento das propostas é a fase 3, aí vem homologação e adjudicação. Bom, alguns comentários importantes. A Lei 8666 é uma lei obsoleta. Uma lei obsoleta. Ela é muito ruim, como eu comentei ontem, e ela tem um defeito gravíssimo, que é um defeito de inteligência de quem bolou esse rito da concorrência. Qual que é o defeito? É uma das coisas mais estúpidas da nossa legislação. E olha que a disputa não é fácil. Vocês que conhecem a legislação brasileira tão bem quanto eu, vocês sabem que a qualidade das leis brasileiras, com algumas exceções, é muito baixa, muito ruim. E a Lei 8666, ela cometeu um erro grotesco. Qual que é o erro? O erro é, depois do instrumento convocatório, quando comparecem os chamados afluentes, os interessados em participar do rito, em vez de eu julgar a proposta primeiro, a Lei 8666 obriga a Comissão de Licitações a analisar documentos de todos os afluentes antes de julgar propostas. E qual é o problema disso? O problema é que isso é uma estupidez. Para que eu vou analisar documento de todo mundo que se interessou se só um vai ganhar a licitação? Não seria mais inteligente primeiro eu julgar as propostas, descobrir quem tem a melhor proposta, que vai ganhar a licitação, e depois analisar documentos só do vencedor, que já é o procedimento do pregão, e eu vou comentar pregão daqui a pouquinho? Imagina, só para você entender o tamanho desse erro que muitas vezes as pessoas não percebem. Imagina um concurso público, o seu concurso, em que você vai passar na magistratura, no Ministério Público, em procuradorias. Imagina o seu concurso. Suponha que num concurso, sei lá, da magistratura estadual, haja 100 vagas e compareçam 40 mil candidatos. Na sua cabeça, pensa bem, teria sentido, primeiro, eu chamar os 40 mil candidatos e falar assim, ó, juntem documentos. Eu quero comprovação do diploma na faculdade de Direito, eu quero que vocês juntem já os atestados de bons antecedentes, eu quero que vocês juntem as indicações de autoridades, títulos que vocês tiverem, livros publicados, dos 40 mil. Aí alguém analisa documento de 40 mil candidatos para depois fazer a prova e passar em 10. Tem sentido um concurso assim? Que primeiro analisa documento de qualquer um que quer prestar a prova para depois fazer a prova? Não é uma burrice fazer um concurso assim? No concurso não é assim. Primeiro eu faço a prova. Se eu passar, eu vou juntar documentos. Pela razão óbvia que se tiver 10 aprovados, eu analiso o documento só de quem interessa, desses 10. Pois você acredita que na licitação da Lei 8666, a comissão é obrigada a analisar documentos de todo mundo que aparecer antes de saber quem vai vencer? É uma das coisas mais idiotas do nosso direito, mas funciona assim. Isso explica por que a Lei 8666 está caindo em desuso. A Lei 8666 ela não foi revogada ainda no plano normativo. No plano fático, ela sofreu uma espécie de uma revogação prática, porque ninguém mais quer fazer concorrência, tomada de preço e convite por esse erro inaceitável do legislador. Eu vou figurar um exemplo aqui, que é um exemplo próximo da realidade para você entender. Suponha que seja uma licitação para construir uma escola. Como uma escola é uma obra relativamente simples, se eu publico um edital para a construção de uma escola, vão aparecer dezenas, às vezes centenas de empreiteiras de pequeno e médio porte capacitadas para construir essa escola. E contrato de obra é um contrato que exige na licitação muitos requisitos. Às vezes são envelopes inteiros de certidões, documentos, contratos que demonstram experiência.
Você já pensou uma comissão de licitações para a construção de uma escola que tem que analisar, às vezes, milhares e milhares de documentos de interessados na licitação antes de saber quem vai ganhar? Na Lei 8666, gente, há algumas licitações com muitos afluentes em que a comissão fica meses parada analisando inutilmente documentos de habilitação. É um trabalho sem sentido. Eu analiso, ok, documentos de 100 empreiteiras, demora 3 meses para analisar documento por documento. Aí eu habilito, sei lá, 40 dessas empreiteiras, para depois julgar a proposta e descobrir que a melhor proposta é uma só. Para que eu analisei os documentos das outras 99? Você entendeu? Então, a Lei 8666, ela está caindo de podre. Está caindo de podre. Porque a partir do momento que no direito brasileiro foi criado o pregão é a Lei 10.520 de 2002. O pregão surgiu 9 anos após a Lei 8666 para corrigir esse erro. Alguém descobriu que na Itália a licitação primeiro julga a proposta para depois fazer a habilitação, o que é uma coisa muito óbvia. O sistema que surgiu na Itália é um sistema já antigo lá, em que uma vela ficava acesa, olha que coisa. E até a vela ficar acesa, os licitantes poderiam oferecer propostas. Quando a vela apagasse, as propostas não poderiam mais ser recebidas, o que é a lógica hoje do pregão. Obviamente não se faz pregão com uma vela acesa, mas nós, no final dos anos 90, importamos esse modelo italiano, muito mais óbvio, e veio o pregão corrigir essa falha procedimental que está na Lei 8666 em todas as modalidades dessa lei. Então, daí você entende por que hoje só se faz pregão e RDC na prática. Porque ninguém quer passar pelo absurdo de analisar documentos antes de julgar propostas. Ok, gente? Ó, carta convite, Patrícia. Estamos indo bem, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Se alguém encontrar aí um professor no chat, eu não sei nem se ele sabe isso. Professor, que eu tenho certeza que vocês adoram, vocês me avisem. Dá um alô aí se já tiver chegado, pra gente quebrar um pouco, que licitação é um tema muito pesadão. Ticiana, claro que daria para falar muito mais sobre isso, tá? Mas perceba que na Lei 8666 a visão clássica de procedimento é essa. Fazendo um comentário rápido, enquanto aparece aqui no chat um professor que não sei se vocês conhecem. Por falar em pregão, foi editado no ano passado um decreto presidencial, decreto 10.024 de 2019, que estabelece um procedimento para o pregão eletrônico. Vocês conhecem esse decreto? Vocês estão sabendo do decreto do pregão eletrônico? Então, quem não sabe, anote aí, Decreto Federal 10.024 de setembro de 2019, estabelecendo o procedimento para o pregão eletrônico. Por que eu estou falando desse decreto se o nosso foco aqui é a concorrência, que está na Lei 8666? Porque esse decreto ele encampa uma tendência da licitação brasileira de quebrar essas fases, fragmentar essas fases em muitas outras subetapas. E por que é que há uma tendência no direito brasileiro do procedimento ser fragmentado em subetapas? Há uma razão importante para que isso aconteça, porque quando eu crio fases da licitação e eu supero cada uma dessas fases, ocorre uma preclusão das etapas anteriores. E quando essas fases são poucas, a preclusão prejudica o rito. Eu não tenho tempo aqui para explicar por que isso acontece, mas do ponto de vista prático, é mais vantajoso você ter muitas etapas para evitar uma preclusão de fases fundamentais do procedimento do que você criar grandes fases, como na Lei 8666. Só que só dá para saber isso depois de muita experiência com licitação. Por isso que foi preciso a porcaria da Lei 8666 ser aplicada por várias décadas para que a experiência prática
da licitação brasileira apontasse digamos, os calcanhares de Aquiles da licitação e com o tempo isso fosse sendo superado, ok? Tá tendo briga aqui em casa, gente. A Luísa tá doida da vida, berrando, tá, coitada da Tati. E isso com a live acontecendo, com o papai aqui sem podendo ajudar. Aconteceu alguma coisa com o brinquedo novo da Luluca. Bom, você é mega didático, não sei o que. Gente, vida real, a vida como ela é. Já diria o Nelson Rodrigues, as nossas lives são assim, a vida como ela é. Elminha, Juliana faz parte, Natanael, festa plena. O bicho tá pegando aqui, gente. Na live de ontem tava o Pudim o tempo todo batendo na porta aqui. E agora a Luísa, a Patrícia, tranquilo, professor, precisa de celeridade. Aqui também pega fogo. Gente, aqui é um UFC diário. Pronto, agora a Luísa não quer almoçar, se jogou no sofá ali com o Nerds, que é a girafa de estimação dela. Vocês devem, quem tem criança em casa sabe o que é isso, né, gente? Não tem problema, professor, normal, relaxa. Se eu perder a concentração aqui, gente, é por conta disso, porque eu estudei um negócio que diz que o som da natureza que mais irrita pai e mãe é o choro do filho. Que isso foi feito pela seleção natural para a gente dar atenção aos filhos, tal. Então, se há uma coisa que irrita, é o timbre do som dos filhos. Tem um potencial de instigar instintos criminosos nos pais muito grande, tá? O Carlos, a vida como ela é, a Edna. Beleza, gente. Então, por que eu estou falando desse decreto 10.024 de setembro de 19? Primeiro, para chamar a sua atenção para ele. Tem muita gente que estuda pregão eletrônico e não atenta para esse decreto. O artigo 6º desse decreto, estou com ele aberto aqui na minha tela à direita, por isso que às vezes eu desvio o olhar lá no site do Planalto, não é o decreto de atualização das etapas licitatórias, tá, gente? Aquele decreto foi do Temer. Este daqui já é um decreto do Bolsonaro. E o artigo 6º desse decreto, ele fragmenta as fases tradicionais em subfases para evitar a preclusão de blocos importantes da licitação. Então, só para que você tenha uma notícia disso. Olha o que diz o artigo 6º disso que nós temos no Brasil, que é o procedimento licitatório mais moderno entre nós, que é o pregão eletrônico. Artigo 6º. A realização do pregão na forma eletrônica observará as seguintes etapas sucessivas. Estou no decreto 10.024 de 19. 1. Planejamento da contratação. Olha, gente, o que na lei 8666 era chamado de etapa interna, que não era nenhuma fase propriamente dita da licitação, virou uma fase, planejamento da contratação. Fase 2, publicação do aviso de edital. Por que aviso de edital? Porque aqui está corrigido também um outro erro da Lei 8666, que é dizer que a publicação do edital é uma etapa licitatória. O edital não é publicado em nenhuma licitação. O edital, às vezes, ele tem 100 folhas, 200 folhas. Um edital de obra, ele tem, fora a descrição do objeto, tem no edital um pré-contrato, pelas razões que nós já vimos ontem, uma minuta do que será o contrato assinado, tem o projeto básico, o projeto executivo. Então, gente, se for uma obra de grandes proporções, como essas arenas da Copa, o edital inteiro ele tem milhares de folhas. E não dá para publicar milhares de folhas em jornal de grande circulação e nem em sites do governo. O que se publica é o aviso de edital, que é um box pequenininho com as informações básicas sobre a licitação, descrevendo por cima o objeto, descrevendo a modalidade e o tipo de licitação, e onde o interessado pode adquirir o edital, pagando, se for um edital impresso, ou baixando da internet, se for um edital em arquivo digital. Então, o que o decreto do pregão fez foi dar o nome certo, que não é instrumento convocatório ou edital, mas publicação do aviso de edital. Ok? Então, planejamento da contratação, publicação do aviso de edital. Olha a fase 3 do pregão eletrônico. Apresentação de propostas e documentos de habilitação. Então, olha que interessante.
O decreto está dizendo, eu vou primeiro julgar propostas. Então, você junte já a sua proposta aqui, que eu vou analisar primeiro proposta. E aí, numa etapa única, vem documentos de habilitação. Não é que a comissão vai julgar a proposta e avaliar os documentos ao mesmo tempo, mas é que esse decreto ele reuniu as fases de julgamento e habilitação numa coisa só para o interessado mandar tudo de uma vez. Os documentos de habilitação não serão analisados aqui, mas eles já foram entregues, o que é muito mais coerente com a prática da licitação brasileira. Então, ó, planejamento da contratação fase 1, publicação do aviso de edital fase 2, apresentação de propostas e documentos de habilitação fase 3, reunindo duas fases diferentes da Lei 8666. Abertura da sessão pública e envio de lances ou fase competitiva é a fase 4. Então aqui também, atendendo a uma orientação que é tendencial na licitação brasileira, tá? Eu crio uma fase competitiva depois de conhecer as propostas. Pregão já é assim. Fase 4. Fase 5, julgamento. Fase 6, habilitação. Olha que interessante. Uma coisa é juntar os envelopes de documentos. Outra coisa é analisar esses documentos. Então, a fase 6, habilitação. Fase 7, que é uma fase recursal única, que não existe na Lei 8666, mas que já existia na 10.520 do pregão. Fase 8, adjudicação. Então, ao contrário da Lei 8666, o pregão primeiro adjudica o objeto para terminar com a homologação, que é a fase 9. Então, veja quanta mudança se eu comparar com a Lei 8666. São 9 as fases do pregão eletrônico hoje no Brasil. Planejamento da contratação, publicação do aviso de edital, fase 3, apresentação de propostas e documentos de habilitação, 4, abertura de sessão pública e envio de lances ou fase competitiva, julgamento de propostas, fase 5, habilitação, fase 6, fase recursal única é a 7, adjudicação 8 e homologação encerra a licitação. Tudo bem? Tá dando para acompanhar, gente? Ou eu estou exagerando aqui? Eu acho que o meu amigo que combinou comigo de entrar na live hoje, para conversar um pouco com vocês, ele deu cano. Eu vou falando aqui, gente, se vocês acharem um professor aí, um professor que deu aula comigo, um brother meu, vocês me avisem, tá? Eu acho que ele dormiu. Ou tá apagando algum incêndio, ele que tem criança em casa também. Ô, gente, que mais que é importante você perceber? Então, a grande inovação do pregão, 9 anos após a edição da Lei Geral, a Lei 8666, foi inverter as fases naturais da licitação. Foi primeiro julgar a proposta para depois analisar documentos. E porque isso gera economia de preço e economia de tempo, economia de dinheiro, né, economia de tempo, começaram a existir derrogações da Lei 8666, ou seja, revogações pontuais da Lei 8666 para fazer essa inversão. Então, já existem alguns casos em que o procedimento da concorrência, pensa numa pessoa que não sabe como funciona uma live no Instagram. Ele me ligou, eu iria parar a live para atendê-lo e aí saber o que ele tem para ouvir. Talvez ele tenha tido um problema, gente. Então, vamos ver o que acontece. Ele chegou. Cadê ele, gente? Onde que tá? Fala alguma coisa aí, professor Renato Montanz, mas você tem que falar no chat da live, Renato. Eu me convidei, olha só, olha quem chegou, gente, para dar uma quebrada nesse assunto. Você não me aceitou, Renato, eu não tenho que aceitar. Eu tenho que te chamar aqui, simplesmente. Eu tô zoando, gente, mas eu não sabia que era assim também. Até o Felipe Lima invadir a minha live. Gente, para dar uma quebrada, e depois eu continuo, hoje nós vamos ter um daqueles encontros mais longos, eu queria conversar um pouco com esse ídolo do processo civil brasileiro, o melhor professor de processo civil do Brasil, não lembro que existem outros, é só o Renato, tá? Melhor professor, meu brother, meu irmãozão e também meu irmão de editora, ele que tem o melhor manual de processo civil do Brasil pela editora Saraiva e que deve estar pagando um monte de incêndio também por causa da Tereza. Tá, vou chamar aqui, vamos ver se ele sabe usar, gente.
Denunciar comentário. Olha que vontade de apertar esse botão aqui. Transmitir ao vivo. Vem direto de Guaxupé. Se a internet dele está funcionando, gente. Então, conectando aqui, aí. Você viu, seu tonto? Você aceitou meu convite porque eu fiz um pedido, você não me aceitou, eu tive que te ligar. Quase que eu liguei para sua casa. Ô, gente, olha que esquisito. Eu convidei o Renato Montanz e começou a projetar o filme aqui, Se Beber Não Case. Não é estranho? Fala, Renato. Tudo bom? Ó, eu fiquei impressionado como a sua live é animada. E eu vejo que você usa algumas técnicas para prender a atenção dos alunos. Eu vejo que prende. Assim, gente, olha que importante a 9ª fase do pregão eletrônico. Juro, já tem umas pessoas em coma, em coma. A pessoa fala assim, por favor, me passa o convite, mas não me deixa mais nessa live. Porque que desgraça! 9 fases do pregão eletrônico, você ainda fala que interessante. É bom, Renato, que assistindo um pouco da minha live, você pode iluminar essa profunda ignorância que você tem sobre tudo que não seja intervenção de terceiros. Não, é tipo a pessoa fala assim, fiquei excitado, dancei com a minha irmã. Não tem como, Maza. Não tem como. É muito ruim. O Renato, você sabe que tem outras pessoas ouvindo a conversa. Não, né? Eu sei, mas eu preciso te falar. Juro, eu vi 10 segundos da sua live, eu quis morrer. As pessoas estão muito desesperadas para passar. Porque, olha... Vocês estão rindo no chat aqui. Então, gente, primeira coisa, sigam o professor Renato Montanz no Instagram, @Renato Montanz. Renato Montanz. Porque ele é o papa da intervenção de terceiros. Ó, depois vocês vão reparar, vocês vão seguir o Renato, ele dá dicas espetaculares para aprovação em processo civil, mas a cada 10 posts dele, 9 estão anunciando palestras, lives sobre intervenção de terceiros. Eu nunca vi uma pessoa tão tarada por um único faz 10 anos que eu não dou aula de intervenção de terceiros. Ah, é? Você... É só pegar minha timeline. Agora deixa eu pagar as coisas. Denunciação da LID, né? Você especializou agora. Só. E tem um tal de Renato que falou denunciação da LID. Vem com gracinha, não. Não, cancela esse cara aí. É. Ele escreveu denunciação da LID ali. O Renato, gente, ele só fala de... Cara, não tem outro assunto, Renato. Você não pode falar, sei lá, de tutela de urgência, alguma novidade, cara. Quando minha aula tá chata, eu começo a falar de você. Minha vida é falar de você. Entendeu? Gente, esse fundo que tem na live do Renato é papelão. Aqui. Na verdade, ele está transmitindo do banheiro da casa dele, em Guaxupé, e ele nem tem essa quantidade de livros, tá? Bonito chroma key que você pôs aí para fingir. Obrigado. Que você estuda, hein? Sabe, gente, só vou contar uma coisa para vocês. Eu conheço o Maza desde 2002. 2002, tá? Eu lembro que eu dava aula num curso chamado RCD, que na época era o curso concorrente do LFG, que antigamente tinha o LFG e o Prima, que depois se uniram. E o Maza entrou no curso, tipo, depois. No curso, para vocês terem uma ideia, tava eu, que vocês conhecem, eu e o João. O João inaugurou São Paulo, né? Mas, o João fundou São Paulo, né? Então o João já deu aula em tudo. O João trabalhou na companhia de trens e ferrovias. O João trabalhou na siderúrgica. O João trabalhou em tudo quanto é lugar. Ele foi diretor do jurídico da Light, né? Quando começaram os bondes aqui. Legal. O látis do João é do tamanho de uma lista telefônica. O João trabalhou de coisa, foi coroinha, entregava leite. Sabe o pessoal que entregava leite em garrafinha, com bicicleta? O João já fez isso. E aí acontece, eu e o João, a gente dava aula lá. E chegou um cara que dava aula de tributário e administrativo. Mas pensa num cara folgado. O Maza chegou todo folgado. E ele era bom professor. Eu tenho que admitir isso. O Maza é bom professor. Tá? Ele até falou que a gente é irmão. A gente não é irmão nada, a gente se conhece. Mas o Maza é um puta professor. Entendeu? Então ele chegou no RCD, chegou todo... Porra, quem é esse folgado? E no final, depois a gente ficou amigo. Folgado por quê? Agora eu não entendi. Não, que você era todo...
eu faço, eu aconteço, fazia as brincadeirinhas com o pessoal que tinha acabado de chegar, tal. Novato tem que começar meio por baixo, não pode chegar do jeito que você chegou, chegar chegando, Gente, quando entendeu? eu cheguei para dar aula no RCD em 1900 e Branco Freire, 1900 e João Aguirre, tinha assim 2002. o quadro de professores, a distribuição de aulas da semana, aí era assim, ó, segunda, terça e quarta, Renato Montanz, intervenção de terceiro. Nomeação, autoria na segunda, chamamento ao processo na terça, na quarta, denunciação da lide, quinta e sexta ele revisava os assuntos da semana. É, é isso. Ô, Renato, você tem uma banda, não tem? Tenho, tem uma banda. Que, fora Katy Perry, que mais que vocês tocam lá? Valesca. Mas a gente faz uma releitura da Valesca, né? Uma coisa mais acústica, violão, harpa. Vocês têm alguma música da Marina Lima, assim? Peguei ao Temos. acaso. É, filho da puta. A gente, é que assim, a minha banda, só para vocês entenderem, a gente toca, ou melhor, a gente tenta tocar rock, né? Olha o projeto aqui, ó. Todas as. A gente Então, mas tenta. volta lá um pouco. O que é aquele cano? Volta um pouco, por favor. O que é isso? Esse, Você tá puxando a internet dos vizinhos? É um gato? Não é isso, não. Mais para isso aqui, direita. já tem que pegar até Orkut esse aqui. Gente, atenção, net, denúncia. Aquilo lá é um gato. É um gato que ele fez para puxar os canais. É o seguinte, eu vou desabafar. A gente pôs ar-condicionado nos quartos, mas nesse quarto eu teria que derrubar uma estante para poder fazer o furo. E como eu não quis derrubar as estantes, então a gente tem ar-condicionado portátil. Que legal, hein? Parabéns. Eu posso, Muito bonito. Legal. eu posso continuar? Por favor. Não, tá. Não, que eu já quero sair, eu não quero ficar muito tempo aqui. Por que estão falando aqui, ó, 45ª Vara Federal de Guaxupé? Porque Guaxupé tem 60 varas cíveis e varas federais. E sempre que eu vou dar exemplo, eu falo que o juiz da 63ª Vara Federal de Guaxupé autorizou. O fórum fica atrás do Outback. Nossa. Ô, gente, para quem não conhece, o professor Renato Montanz, ele disse que nasceu em Guaxupé, não quero tratar desse assunto de onde ele nasceu, mas ele é lá de Guaxupé. Guaxupé faz parte da comarca de Muzambinho, que é uma grande cidade realmente importante na região, é Muzambinho. Então, Guaxupé é o quintal, não é isso? É, Muzambinho Downtown. Guaxupé... Guaxupé faz parte da região metropolitana. Guaxupé é tipo Nova Jersey. Entendi. E Muzambinho é Manhattan. O Edu está dizendo aqui que ele nunca ganhou um livro de processo civil. Por que você recebe uma cota do autor tão grande, Renato, e você não sorteia para os alunos? Essa é a pergunta, é uma pergunta boa. Porque eu já fiz o sorteio dos livros e eu distribuo também para professores de processo, por isso, entendeu? Você está regurgitando bastante agora. Você comeu um boi? É a idade. Não, é o seguinte, eu preciso falar. Minha mulher falou que minha mulher foi na casa da minha cunhada, não devia ir, né? Mas ela passou para pegar o negócio, ela resolveu pedir comida e aí eu comi aqui em casa. Aí eu peguei um congelado de um estrogonofe congelado e a inteligência botou com arroz que não estava congelado, estava frio. Então ficou o estrogonofe gelado do freezer com arroz frio e aí eu pus uma batata palha que estava na temperatura ambiente. Essas três temperaturas dentro do bucho, elas geraram entendeu? Esse revertério. E aí eu tô regurgitando. Renato, no horário de Brasília agora é 1h da tarde. Eu fico imaginando que vai ser a sua casa lá pelas 3. 3h15. Tem horário, 3h15. Por sinal, é uma coisa que pegou em mim na idade, o que eu dou esses refluxos assim, às vezes eu treino para cantar ou eu vou dar aula, eu dou uns trancos e eu não tinha isso. Eu quero imaginar, Renato, o que vai ser quando eu chamar na minha live, nos próximos dias, o João Aguirre. Se você, que tem a metade da idade dele, tá assim, imagina o João que está beirando os 90. Cara. Como que vai ser a live dele? O que eu fico preocupado é que alguém tem que explicar pro João que com máquina de escrever não dá para acessar a live.
Se tiver alguém, um responsável, um enfermeiro, uma pessoa que possa ajudar o João a se conectar, entendeu? Porque e o João vai ficar que nem minha mãe, já viu? Minha mãe na live é assim, ó. Fala, é isso. Hã? Mas eu tô te mostrando. Assim, aí, ó. Então, vai aparecer só a Rússia, né? A cabeça dele, o tamanho da Rússia. Vai aparecer aquela área grande. Mas As pessoas vão achar que alguém está transmitindo do Morro da Urca, porque é, aparece só o cucuruto, assim, do é. morro, mas é o João Aguirre, né? E tem que tomar cuidado. Eu até ia te pedir, se puder fazer a live com o André, lá pelas 2 da tarde, que é a hora que ele vai estar malhando. Então, enquanto você estiver falando, ele vai estar fazendo musculação, tomando Ô, gente, os suplementos lícitos dele. tem uma foto do professor André Luiz, o melhor professor de trabalho e processo de trabalho do Brasil. Depois dá uma busca para quem não segue no Instagram. Ele muda toda hora de Instagram, mas é André Luiz Paz de Almeida, uma coisa, digita que vai aparecer o principal. Ele postou uma foto ontem, que é uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi no Instagram, ele descabelado. Cara, A, que coisa Suzan, ridícula. a Suzane von Richthofen ficou com vergonha. Ela escreveu no negócio AF na página do André. Renato, você sabe que não é uma conversa no nosso grupo de WhatsApp, né? Que por acaso tem umas 1.000, 2.000 pessoas que vão assistir essa live. Não, Tá eu super falei, politicamente correto o que você está falando. Tá eu falei ótimo. alguma coisa de errado, eu só falei que uma pessoa comentou da outra. Só isso. Gente, não sei se vocês conhecem o fenômeno daquela pessoa que atinge uma idade avançada e perde os Perde. freios inibitórios. Vocês Eu tô conhecem assim. gente assim? Eu tô assim. Tá, e o Renato ele tem um episódio que é muito legal. Como ele já está bem idoso, ele uma vez foi numa praça e ele estava com um casacão assim, e ele abriu o casacão pelado para os pombos, porque a alegria da vida dele, quando ele sai, numa época que não é de Covid, é ficar jogando milho para os pombos na praça, né, Renato? Não, e isso que você falou é super tranquilo. O que eu Hum, falei tá errado. Isso de eu abrir o casacão sem nada por baixo, isso não tem problema nenhum falar. hum. E tua esposa tá entrando aqui, viu? Ela já mandou Ô, mensagem. gente, como que eu derrubo uma pessoa do chat aqui? Porque eu quero conversar de Tati, alguns assuntos que ela não pode ver. Tati, a Tereza não tá aqui agora. Minha filha, tá? Que tá aos poucos ficando igualzinha a mim. Legal, ela foi por Ibirapuera, no meio da quarentena. Ó, Não, pelo amor de você já Deus. citou a Suzane von Richthofen. Você já falou que sua mulher foi na casa da irmã quebrando a quarentena. Que sua filha, de quantos anos tem a Tereza? 3? 2. De 2 anos, não está em casa durante a quarentena. Você não tem medo de ser punido pelo Dória, não? Tenho. É que eu não sei qual que é a sanção agora, porque muda tanto as coisas, né? Não sei se pode ser multado, se a gente é Ó, que preso. legal, Renato. Tatiana Freire, Hum, para quem não conhece, gente, é a minha mulher. Beijo, Tati. Ela está acompanhando a nossa conversa. A gente saudade. fica, a gente fica super à vontade. Ela falou Saudade saudades para mim, gente, que parece agora aqui coisa em de casa eu ex, parece moro no coisa de, ó, escritório. É saudade de mim, saudade, porque Tati. aqui em casa eu moro no escritório e ela fica lá no quarto. Então a gente não se vê há 4 dias aqui. Ô, Não, eu vou Renato, falar, como que tá a sua a minha rotina casa, nessa quarentena? eu... Você já jogou War? Já. Sabe War quando você 1 e divide... War 2. Eu sempre Tá, sabe quando dominava você... do Jim, cara. Sabe quando você divide as peças todas iguais e Hum. depois de 60 dias de quarentena, você só tem Argentina? Eu tô assim. Ô, gente, ele não Eu tá tinha uma fazendo. área, Ah, eu tinha uma área grande aqui em casa. hum. E a Tereza e minha esposa começaram a assumir os pedaços da minha casa. A minha biblioteca, que eu levei a maioria dos meus livros para o escritório, olha lá, virou brinquedoteca. Minha filha põe boneco, põe princesa. Minha mulher joga tudo aqui, colchão, tudo que não serve foi para o meu escritório, que era um lugar até então lacrado. Então hoje só sobrou para mim. Eu vou pegar a carta e não consigo pegar nem 2 exércitos. Minha vida tá assim. Aviãozinho você não tem mais nenhum, né?
Nenhum. Ô, gente, Nenhum. ele não tá fazendo tipo. Esse cara é assim 24 horas por dia. Não. Vocês não sabem o que é o grupo de WhatsApp. Renato, André Luiz, João Aguirre e meu. É super tranquilo o grupo. Chama SPFC, porque nós quatro somos pessoas saudáveis, por enquanto, menos o João. A gente torce pro tricolor aqui, então chama SPFC. É um grupo super tranquilo. Esse cara é assim 24 horas por dia, gente. Tem que fazer um E a gente, antidoping nele. e a gente só fala bem. Ah, você é um cara tão sério. A gente só se fala bem um do outro. E assim, é engraçado, porque o grupo gerou pra gente um problema. Sempre que eu vou postar alguma Mas coisa. lembrando que minha mulher tá ouvindo, Renato. Fecha Não, parênteses. sim. A gente, entre um salmo e outro que a gente posta ali, entre uma frase de autoajuda, um ursinho beijando um pinguim, entre essas frases, quando eu vou postar alguma coisa na internet, eu falo assim: se eu postar isso aqui, eu vou ser avacalhado no grupo do João, do Mas e do André? Se sim, eu já não posso para não ter dor de cabeça. Porque o Maza, ele é fiscal da internet alheia. Você Oi, postou um amor. negócio. Você tá vendo tudo, né, Beni? Não, mas assim, se eu postar alguma coisa, em 10 segundos já tá lá no meu interior assim: olha o que o Renato postou. Gente, eu desisto do grupo. É que o André posta tanta coisa vexatória que eu posso postar uma foto assim, é, plantando bananeira de sunga, que não vai ser tão ridículo quanto as coisas que o André posta. Então, assim, então o André já ajuda bastante a gente na movimentação do grupo, né? O André posta com o cabelo, ele posta umas camisas que estão. O seu comentário foi muito legal, Renato, porque o pessoal que seguia agora o professor André Luiz Paes de Almeida e verificar as últimas fotos, vai ver que ele posta muita foto da namorada. E aí as pessoas vão perceber que essa é uma crítica que você está fazendo às fotos que o André posta da namorada. Não é uma coisa muito honesta que você fez, não. Eu não falei da namorada dele. Eu falei do André. E você acha que a gente não pega no ar, assim? Não, não tem nada, não tem nada. Eu gosto da namorada do André, gente boníssima, mas não tem nada a ver. Nada a ver. Renato, a pergunta que não quer calar. Faz bastante tempo que você não corta o cabelo, né? A pandemia acaba com a gente, não é? É, é. É porque o meu cabelo é legal. Se o meu cabelo fosse que nem o seu, eu ia ficar desesperado. Eu ia sair na rua procurando pessoas para cortar meu cabelo. Eu Então acho eu. maldade você falar de cabelo, sabendo que o professor João Aguirre vem conversar nas próximas lives aqui. Não é sacanagem? É Mas alguma ele. indireta, não? Não, você vai ter uma grata surpresa. Ele fez um. Você vai ver. Você sabe, você conhece o Ronivon, não conhece? Conheço. O que acontece? Cid Moreira? Sei. Agnaldo Raiol? Você vai ver. Hum. Ficou muito bom. Ó, tem dois assuntos que são proibidos no nosso grupo. Falar de nariz por razões. Ô, Renato, olha para a janela lá que alguém está te chamando. E por causa do André Luiz Paes de Almeida, questão de nariz e falar de cabelo, porque é Não, um ponto sensível no professor João. mas uma empreiteira tirou 18 quilos de nariz do André, né? Isso foi doado para uma fábrica de requeijão. Porque olha. Ô, gente, alguém faz o antidoping no Renato, que vai pegar tanta substância ilícita hoje que não é possível isso daí. Como foi sua manhã, Renato? Bebeu bastante já, né? Já eu dei aula até às 11 e pouco. Aí você mandou mensagem para eu participar e eu estou sendo maltratado, mas. Nossa, você deu aula. Por acaso não foi na melhor faculdade de Direito do Brasil? Ou, sei lá, onde você deu aula hoje? Na São Judas. Puta, foi a melhor faculdade de Direito. Cara, os melhores professores estão lá no campus da Moca, né? Porque o Renato tá... Qual campus que você tá, Renato? Eu tô na Paulista e no Jabaquara. Ladrão de oxigênio, o Bruno dizendo aqui. Ó, o André Ximenes. Alguém Renato, falou que eu era sem barba, era melhor. está te envelhecendo. Gente, é isso. Não tô cortando cabelo, não tô fazendo barba.
Ó, já que Doutor. tocaram no assunto aparência, dá uma reparada, gente. Ó o Cuchula, ó o Laterais do Cuchula. cabelo do Renato. Não, dá uma olhada. Se uma pessoa beirando os 50 tem alguma chance de ter um cabelo assim, sem nada de branco. Ou seja, daqui a pouco, como ele faz tempo que ele não pinta o cabelo, a quarentena vai acusar. Mas não é ridículo ele manter essa cor acaju fosco aí? Meu amigo, eu não pinto cabelo, mas nunca. Nunca. E a Existe o Tereza? Ninguém quer princípio. saber de você. Onde está a Tereza? A Tereza tá dormindo. Tá dormindo. Já que é uma live politicamente correta, ela está dormindo. Ela foi passear na Paulista, né? É, Esqueceu a máscara. ela tentou entrar no shopping. Ô, gente, ó, brincadeiras à parte, e ele não tá forçando, esse cara é assim o tempo todo. Siga o professor Renato Montans. Vocês veem, ele tá aqui, gente, há 40 minutos, ele não deu uma dica de intervenção de terceiros pra gente. Fala alguma coisa de intervenção de terceiros na pandemia, Renato, seu tema da palestra de amanhã. Eu não vou falar, juro, eu me recuso. O MAS está a mesma coisa, não mudou nada. Ô, Andréia, que alucinógeno você está tomando, minha filha? Olha o Maza, se você pegar a foto dele, olha só, puseram fogo e apagaram a paulada, o Maza. Ele caiu num balde de ácido sulfúrico. Olha só como é que ele tá. Gente, eu preciso ir embora. Não percam amanhã no perfil do professor Renato Montans, denunciação da Lídia à pandemia. Na sexta-feira, o chamamento ao processo em tempos de cloroquina. E o Covid. E no sábado, nomeação, autoria e o governo federal. Que não existe mais. O Amicus Curi e a China. Renato, obrigado pela sua participação aí. Obrigado, viu? Uns 400 mil seguidores depois dessa, mas gente que gosta de conteúdo, não dessas bobagens que você fala aí. E brincadeiras à parte, gente. Esse é um irmãozão que eu tenho, melhor professor de processo civil do Brasil. Siga o professor Renato Montans, muito conteúdo, especialmente de intervenção de terceiros. Beijo na Alice, beijo na Tereza e na tia Ilka, tá bom. Que você falou mal da tia Ilka, sua mãe, mas como que ela faz a live, Renato? Mostra de novo, por favor. E então, beijo no dado também. Eu mando, pode deixar. Eu comprei todos os livros que o irmão do Renato escreveu, gente. Ó, Paulo Coelho que se cuide, viu? Por sinal, ele falou, se você puder pagar... Não, mas quando der, não tem problema. Quando der, se eu sei que a pandemia não tornou a vida de página, mas meu irmão, ele precisava desse dinheiro, tá? Se você puder. Gente, eu recomendei o perfil do professor Renato, mas quando ele postar coisa cantando, vocês me perdoem, tá? Sem querer. Ele coloca coisa cantando lá e é legal. Vocês elogiem, viu, gente? Mesmo que não estiver legal, ele tá precisando muito, assim, que a gente apoie na carreira solo dele. Ele canta muito bem, gente. Parabéns, Renato. Obrigado, Mazinha. Um beijo pra você, cara. Se cuida. Tchau, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Até mais. Você continua fazendo aula de canto com a Joelma? Não, parei. A Joelma agora voltou com o Chimbinha. Valeu. Beijo, Renato. A gente se fala no grupo. Valeu, hein? Beijo. Tchau, tchau, Deixa eu derrubar que já cansou, gente. Tá caindo a audiência aqui. Remover Renato Montans. Nossa, que prazer apertar esse botão. Ô, gente, esse cara é assim 24 horas por dia. Vocês acreditam? Vocês imaginam o que é o nosso grupo de WhatsApp. Então, valeu, Renato. Ô, gente, de licitação, eu fiz questão de trazer o professor Renato aqui, gente, porque eu tinha certeza que ia ser esse show. Ele é uma figuraça, né? Bom, voltando à parte que interessa nessa live, falando de licitação, eu dizia então que a Lei 8666 está caindo de podre, porque nenhuma comissão de licitações aguenta
fazer licitação presencial, a concorrência é sempre presencial, e analisando documentos antes do julgamento da proposta. Bom, só que em concursos públicos a Lei 8666 ainda cai mais do que o RDC e o pregão. Tá? Então, só para fechar o panorama de procedimento da concorrência na Lei 8666. Publica o edital, a fase de instrumento convocatório, depois julga os documentos de habilitação. A fase 2 é a habilitação. Preste atenção, quando eu publico o edital e eu estou na fase de habilitação, não existem licitantes ainda. O que nós temos são afluentes, porque licitante é quem está na disputa. E a disputa da licitação, ela só começa de verdade após a habilitação. Então, são status jurídicos diferentes. Os status de afluente, quem chega para a licitação ou interessado, e o status de licitante após a habilitação. Os direitos que o interessado e o afluente têm são diferentes dos direitos que um licitante possui. Então, publico o edital na Lei 8666, analiso o documento de todo mundo que aparecer. Se a documentação estiver em ordem, quem está com a documentação em ordem está habilitado para continuar no certame, ganha o status de licitante, passa a ter direitos de licitante, e só esses que venceram a fase de habilitação, os habilitados, vão para a fase de julgamento das propostas, que é a fase 3, também chamada de classificação. No julgamento das propostas, só quem foi habilitado tem os envelopes de propostas abertos, e esses envelopes de propostas, depois de abertos, eles vão gerar um quadro classificatório, em que a comissão, de acordo com o critério de julgamento previsto no edital, vai dizer quem que até aquele momento está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto da disputa, e para por aí. Na Lei 8666, a proposta oferecida no envelope é a única que o licitante vai ter analisada. É diferente do pregão, em que eu tenho a oportunidade de reduzir a minha proposta. Na concorrência, não. Então, além de tudo, o Estado na concorrência tende a pagar mais caro pelo objeto do que quando tem fase de negociação, fase competitiva, como no pregão. Depois, na Lei 8666, tem a homologação. Na homologação, eu já sei qual é o quadro classificatório, eu já sei quem está em primeiro lugar. Os autos da licitação, lembrando que a concorrência é presencial, sobem para a autoridade que está um degrau acima da comissão, em geral um secretário ou um ministro de Estado. A homologação é uma aprovação do certame, a autoridade superior vai olhar etapa por etapa para ver se não há irregularidade. Se constatar irregularidade, ela for sanável, a autoridade superior determina que a comissão resolva o problema, se for possível, ou desfaz a licitação inteira. Se não houver problema, a licitação está homologada, homologar é aprovar, a autoridade superior devolve os autos para o âmbito da comissão e o presidente da comissão de licitações para a corrente majoritária é que realiza a adjudicação. A adjudicação é o encerramento da licitação. Adjudicar é entregar. Então, na fase da adjudicação, para a maioria da doutrina, o presidente da comissão de licitações vai dizer oficialmente vencedora é a empresa X. Perceba, se a licitação fosse uma corrida, no final da fase de julgamento, eu já sei quem passou em primeiro lugar na linha de chegada, eu já sei quem ganhou. Mas o pódio de verdade, a medalha, a premiação de verdade é a adjudicação. Então, é como se na fase do julgamento eu estudasse quem passou em primeiro na linha de chegada e a adjudicação é o pódio que confirma o resultado do julgamento. Cuidado, é tosco, mas ainda é assim. No direito brasileiro, como regra, o adjudicatário, que é o nome técnico do vencedor da licitação, o adjudicatário não tem direito à celebração do contrato. O adjudicatário, ele tem apenas uma expectativa de direito à assinatura do contrato. Vale dizer, a administração pode,
mesmo tendo feito a licitação, decidir não contratar. Então, a administração não é obrigada a celebrar o contrato, mas se ela celebrar, tem que ser com o adjudicatário. Tudo bem? Então, gente, esse é o panorama geral do procedimento licitatório da Lei 8666. Quem quiser estudar isso com mais profundidade, como a gente faz no superadministrativo da minha escola, dê uma lida na Lei 8666. Depois, veja o rito do pregão, que, como eu disse, veio consertando muitos dos problemas da 8666 e da concorrência. E não esqueçam desse decreto 10.024, que regulamenta o pregão eletrônico. Para fechar, gente, eu recebi uma pergunta sobre esse decreto. Alguém me mandou em mensagem direta falando assim: ô Maza, esse decreto foi assinado pelo presidente da República, que é o chefe do Executivo. Significa que o Legislativo, o Judiciário, o Tribunal de Contas da União, Defensoria Pública da União, não estão obrigados a seguir esse decreto? Porque se ele é o chefe do Executivo da União, só do Executivo, um decreto dele, em princípio, não valeria para os outros poderes. Tá certa essa minha afirmação, gente? O presidente da República, como chefe do Executivo, edita decretos que vinculam só o seu pessoal, de modo que esse decreto não se aplicaria ao Legislativo da União e ao Judiciário da União? Tá certo isso, gente? O que vocês acham? Não está certo, Marcelo já matou a pau aqui. Não está certo. Por que o decreto do chefe do Executivo vincula o Legislativo e o Judiciário? E, além disso, o Ministério Público da União, Defensoria Pública da União e Tribunal de Contas da União. Alguém sabe isso? Pois é. Eu explico isso daí no superadministrativo e no meu manual de administrativo. Olha só. No Brasil, o presidente da República, ele não é apenas chefe do Executivo. O presidente da República, ele cumula diversas chefias. Ele é, como vocês sabem, no sistema presidencialista, chefe de governo e chefe de Estado. Mas o presidente da República também é o chefe do Executivo Federal. E atenção para a quarta chefia, que as pessoas desconhecem. O presidente da República também é chefe da Administração Pública Federal. E o que é a Administração Pública Federal? É a somatória de todos os órgãos e entidades da União que exercem a função administrativa. Então, quando o Congresso Nacional, quando o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público da União fazem licitação, eles estão exercendo uma função típica do Executivo. E como a função é típica do Executivo, eles integram a Administração Pública Federal, que é um conceito que está acima da tripartição de poderes. A administração pública é um conceito mais amplo do que o de executivo. A administração pública representa todos os órgãos e entidades que exerçam a função administrativa, independente do poder a que pertençam. E o presidente da República, além das 3 chefias tradicionais, ele é chefe desse pessoal também. Portanto, o decreto presidencial é de cumprimento obrigatório por todos os órgãos e entidades da administração pública federal, mesmo que esses órgãos e entidades sejam do Legislativo, do Judiciário, do MP, Tribunal de Contas e Defensoria Pública da União. Legal, gente? Entendido? Então, esses são os assuntos que eu considero mais difíceis no tema licitação. Poderia falar de pregão, poderia falar de RDC, poderia falar das outras modalidades, né? A tomada, o convite, o concurso e o leilão, que são modalidades da Lei 866, 6666, mas esse é o coração do assunto licitação. Beleza, gente? Então, amanhã eu vou falar sobre agentes públicos, numa live ao meio-dia também. Agradeço demais a participação de todos vocês e lembrando, eu estou fazendo aqui, gente, para minha escola, o curso de advocacia em direito administrativo. Então, quem tiver interesse de abrir mais essa frente no escritório para aumentar a clientela, para aumentar a captação, para aumentar
também os rendimentos do escritório atendendo com qualidade em direito administrativo, eu vou falar de prática administrativa quando essa minha turma vai ser a turma 1 de prática em direito administrativo começar. Eu vou ter depois a prática em direito tributário, daqui a um mês mais ou menos, e aí, quando tiver a turma, eu aviso vocês. Legal? Lembrando que hoje é quarta-feira, no sábado estarão disponíveis as vagas remanescentes para a nova turma do super administrativo na minha escola. Amanhã, quem já é aluno da minha escola vai receber um e-mail com a possibilidade de entrar nessa turma do super administrativo. São 15 vagas. Se a escola, os alunos, esgotarem essas 15 vagas, não haverá remanescente, aí só a próxima turma. Se sobrarem vagas, eu aviso a vocês, mesmo que não sejam alunos da minha escola, da disponibilidade de vagas remanescentes. Se você tem interesse no super administrativo, que é esse projeto da minha escola, esse curso da minha escola para estudar administrativo em todos os temas, com essa profundidade, com essa clareza aqui, clica lá no link que está na minha bio, onde tem suporte, e mande uma mensagem para a Maiara, dizendo que você quer entrar na lista de espera da turma nova do super administrativo. Quem tiver na lista de espera por ordem de chegada vai receber a possibilidade de preencher uma das vagas remanescentes, se é que haverá. Tá bom, gente? Valeu, obrigado. Ó, Evilânia, coloque no Instagram o curso de Direito Administrativo na prática. Evilânia, vai ser de advocacia em Direito Administrativo, eu vou avisar. Obrigado, Marcelo. Salva a live, por favor. O Bruno, do Telegram. O Bruno, já tem o link lá na minha bio para entrar no Telegram. Tá? Eu vou postar as primeiras mensagens, eu comecei ontem, né? As primeiras mensagens ainda essa semana. Salva, por favor, eu vou deixar na IGTV. Obrigado, gente. Lembrem de ativar as notificações para receber aí no seu celular, na sua casa, um aviso do Instagram toda vez que eu postar conteúdo. Os vídeos voltaram. Vocês viram, né? A pedidos de vocês. Sempre comentem os vídeos, as lives, divulguem, compartilhem, porque eu preciso muito que o meu conteúdo chegue a vocês. Tá bom? Não é pelo número de seguidores, não é por quantas pessoas recebem as dicas, mas porque eu faço isso para ajudar todos vocês. E eu acho que quem tem interesse em receber, vale a pena ativar as notificações. Valeu, gente! Amanhã tem mais e até sábado, ao meio-dia. Amanhã quinta, depois de amanhã sexta, sábado ao meio-dia eu falo de administrativo nos temas que vocês escolheram. Obrigado, gente. Bom dia para vocês. Até amanhã. Tchau.